Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Estamos felizes por receber aqui encarnados e desencarnados que vêm para aprender com cada um de nós aqui o Evangelho do Mestre Jesus. Jesus falou, né? Onde tiver 2 ou mais, lá eu estarei. Só que nós sabemos que Jesus está junto com cada um de nós, mesmo que estejamos nós, umzinho perdido no meio da mata, no meio da noite, lá Ele estará. Então que a gente possa ter uma tarde proveitosa, que Deus possa nos iluminar no estudo de hoje. E para iniciar, nós vamos ler a nossa página, e depois a nossa Tayana vai fazer o nosso estudo de hoje. E a nossa página de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, lição 86, Não te inquieteis. E aí está lá em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. E quem traz isso para nós é Paulo. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venha nos cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Nunca esteve ocioso. Quer dizer, Paulo nunca esteve ocioso, por isso nunca inquietou-se. E assim, Senhor Jesus, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Luiz Sérgio, todos os benfeitores e trabalhadores espirituais da nossa Casa do Caminho, humildemente pedimos a vossa proteção e os vossos direcionamentos para a nossa reunião da tarde de hoje, seguindo os passos de Jesus, trabalhando no seu Evangelho e trabalhando a nós mesmos para sermos merecedores do entendimento do teu Evangelho. E não fica só na palavra, mas sim nos nossos atos, ações e aprendizados diários. Amigos espirituais, pedimos assim, Senhor, humildemente, que o Senhor acompanhe, direcione a nossa irmã Tayana, que vai trazer o teu Evangelho na tarde de hoje, e a nossa Ana Virgínia, que vai trazer o nosso estudo Caminho, Verdade e Vida. Que elas sejam intuídas
e protegida pela luz divina. E assim, Senhor, em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar início ao estudo da nossa tarde de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa tarde a todos. Estão conseguindo ouvir? Tá baixo. Espera aí, que aí eu ajeito aqui. Tá melhor? Melhor? Tá. Gente, hoje nós vamos começar o capítulo Bem-aventurado, dar continuidade ao capítulo Bem-aventurados os mansos, os misericordiosos. Ih, tá brabo hoje, hein? Calma aí. Começa não, gente. A miopia. Capítulo 10, item 9 a 13, na folhinha de vocês. Bem-aventurados os misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Cada um desses itens vai do 9 ao 13. Por vezes, a gente não consegue abordar tudo, então sempre é recomendado a leitura novamente, né, em casa, para que a gente possa absorver o conteúdo todo. Outra coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é que a gente tem que estar muito grato por ter conseguido chegar. Hoje, aparentemente, poucos, mas os necessários. Porque se a gente colocar na nossa cabeça que esse estudo não é para nossa vizinha, não é para o nosso chefe, não é para o nosso marido, é para a gente, então é a gente que tem que estar aqui. Nós 6 estamos aqui agora, daqui a pouco pode chegar mais alguém. Isso de encarnados, né? Que desencarnado só a Sandra vê. Eu não vejo quem está aqui, não sei quem está aqui, mas isso é uma questão muito importante, é um link muito importante que a gente tem que fazer com o estudo, porque estar focado, estar presente, estar de fato atento ao que é passado, ao que foi estudado, traz com isso a nossa concentração. Porque se a gente ficar, tem roupa para lavar, no meu caso, tenho que ir no mercado, tenho que acabar um negócio, gente, não vai ter tanto aproveitamento. Claro que fica, a mensagem fica, mas nós temos que ter esse entendimento. Número 1, ninguém obrigou a gente a estar aqui. A gente poderia ter tido N motivos para não estar, e estamos. Uma vitória, uma conquista. E por que a gente está num lugar, sexta-feira, num dado horário, certinho? Porque a gente quer buscar alguma coisa. Um tratamento, respostas, conclusões, melhoria, seja qual for o motivo que nos trouxe. Essa casa é para tudo isso. Esses estudos que nos são oferecidos, eles são para isso. Para que a gente possa se melhorar. Não para que a gente se coloque para baixo ou para que a gente cumpra a tabela. Isso é muito importante. Porque o estudo de hoje tem a ver com hipocrisia. Tem a ver com a gente falar e não fazer. Julgar, condenar. Então a gente precisa saber de fato o que a gente quer na nossa caminhada. E isso é a todo momento, né? Não é necessário ter nascido dentro de uma casa, estar num trabalho A ou B, né? Não é necessário a frequência. Por vezes, Paulo foi aquela virada de chave, né? Então, que seja muito proveitoso, que todos nós possamos estar envolvidos nas bênçãos de cura, bem-estar, educação, que estão aqui nesse momento a nos amparar. Para começar, gente, é muito importante a gente relembrar também que maior parte das vezes que eu falar vocês, eu quero falar eu. Porque como é que a gente vai falar do que o outro sente, não é verdade? Mas às vezes a gente fala você no dia a dia, né? Então eu peço perdão antecipadamente, porque eu acredito que todos vocês já refletem, já avaliam, já fazem uma prece. Quando vocês ligam a televisão, vocês não saem julgando o que está passando. Quando o vizinho arranha o carro de vocês, vocês não ficam com raiva. Mas eu ainda estou no estágio de vir um pensamento
e depois, às vezes, refletir. Então, gente, desculpem, eu sei que não é para vocês o que eu estou falando, é só para mim, que o nosso planeta já está todo bonitinho, todo mundo já quase pulando de degrau, mas hoje a gente vai falar sobre julgamento. Julgamento a gente faz o tempo inteiro, com olhares, com palavras, saindo do ambiente, tirando alguém do ambiente. A gente está fazendo o tempo inteiro. Então, essa brincadeira inicial, eu acho que é porque é a gente mesmo. A gente quanto humanidade, enquanto seres habitantes do planeta. Seja em qual esfera for, eu acho que ninguém ainda pode levantar a mão e falar assim, eu não julgo mais, eu não tenho mais preconceitos, porque julgar é um pré-conceito, né? Porque a gente não sabe de fato o que está acontecendo, mas a gente já traçou um juízo de valor. Então a gente precisa ponderar sobre isso, tá bom? Então a gente vai desenrolar o pensamento muito na prática, no dia a dia, para a gente conseguir colocar isso em questões reais, questões modificáveis, senão não faz sentido. A gente ficar com uma ideia de Sócrates na nossa cabeça, e se hoje em dia a gente ainda não quer sair da caverna? Então, vou trazer abordagens muito diárias, tá? Então vamos lá, para chegar a uma conclusão, vamos para uma atualidade. Está havendo guerra de fato, não é isso? Estão sendo lançados mísseis mesmo, né? Porque viver uma guerra civil velada, em que a gente pode sair correndo e fechar e trancar o portão da nossa casa, é uma coisa. A gente ligar a televisão e ver que de fato estão se jogando bombas em algum lugar, é outra. Que até muito pouco tempo atrás a gente achava que isso não ia acontecer mais. E está acontecendo. E tem N justificativas. Eu não consegui ligar a televisão e não julgar. Eu não consegui ficar tranquila, pensar na minha fé inabalável em Deus, na sua divina sabedoria, e pensar, está tudo sob controle. Não consegui. Então, nesse momento, eu mesmo pedindo misericórdia para o nosso planeta e para a nossa humanidade, eu não consegui não julgar. E uma coisa anda junto com a outra. Quando Sócrates, aí está aqui, ó, na introdução do nosso evangelho, depende do evangelho, tem página que é 17, página 19, mas é na introdução, eles acharam por bem falar de Sócrates. Gente, se na compilação da codificação eles falam de Sócrates, é porque ele foi um precursor extremamente importante de aspectos cristãos. Eu vou ler para vocês, para eu não me equivocar nas palavras, tá bom? A famosa e célebre frase, conhece-te a ti mesmo, foi um ditado que Sócrates pronunciou, originário de um oráculo chamado de Delfos, que define a busca pelo autoconhecimento como pilar da filosofia e do cuidado da alma. Para Sócrates, examinar a própria vida, valores e limitações é essencial para a sabedoria, superando preocupações meramente materiais. Muitos precursores foram enviados para nós. E aí nós temos isso formalizado na codificação. E por que isso é importante? Desde aquele momento, já é trazido para nós que a questão interna é a importante. Que a modificação interna é o que vale a pena. Que se a gente não se conhece, a gente não pode dizer que não vai fazer. Tem até um ditado, né? Não, dessa água não beberei, né? A gente não pode dizer que não vai fazer. Então, quando eu ligo a televisão e digo, nunca, se eu for presidente e tiver o controle do botão vermelho, eu não vou lançar uma bomba. Parece um absurdo para mim. Mas eu não estou nessa posição. Trazendo para uma coisa mais tranquila, mais próxima da gente. Alguém esbarra no meu carro e eu persigo essa pessoa.
Será que eu vou fazer? Eu posso ver e achar um absurdo, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E aí ontem aconteceu uma coisa muito curiosa. A lixeira não está mais no mesmo lugar na minha rua. Optou-se por fazer a porta da frente da minha rua, da minha casa, como lixeira. E aí, muito incomodada, eu vi a pessoa botando lixo, eu botei o lixo, enquanto a pessoa ainda estava botando, eu esperei botar, peguei o lixo e botei na porta dela, para ela ver que estava me incomodando. Não falei nada. Pois bem, ontem eu achei melhor botar o lixo lá também, porque não estão recolhendo na outra entrada. Olha isso. Estou eu saindo, meu vizinho grita carinhosamente: sua porca! Colocando lixo na porta dos outros. Eu voltei, não, gritei também: essa porta é minha, essa porta é minha. Parece engraçado. Ele continuou me chamando de porca. Eu voltei. E aí eu falei para ele assim: o senhor sabe quem mora nessa casa? Estava calma. E ele se fez de surdo. Botou a mão 3 vezes assim no ouvidinho. Na terceira ele ouviu: o senhor sabe quem mora nessa casa? Aí ele fez: não. Falei: sou eu. Eu moro nessa casa. E expliquei. Optei por botar o lixo porque não estão recolhendo nessa entrada, só estão recolhendo aqui. Aí ele: muito errado isso, não é, minha filha? Colocarem lixo na sua porta? Falei: inclusive agradeço o senhor, porque o senhor está tomando conta da minha porta. Quer dizer, um cenário que podia ter sido catastrófico, né? Que eu fui até quase voltar para entrar em casa, voltei para bater boca com ele e ele estava tomando conta da minha porta. Ele estava tomando conta. Deu tempo de refletir. Deu tempo de conhecer minha fragilidade quando eu fui ofendida. Foi rápido. Que sorte a minha. Eu não escorreguei. Eu poderia ter devolvido uma ofensa, que nem era, porque era uma porcaria mesmo, onde eu estava botando lixo, né? Então, eu conhecendo, deu tempo de resolver. Foi uma coisa boba. Mas hoje em dia, coisas bobas estão fazendo pessoas sacarem armas, violentarem, crescer a coisa absurda. E ia crescer, porque meu marido ouviu lá de dentro de casa e saiu. Aí eu já estava resolvida com ele. Sabe-se lá o que ia acontecer, né? Mas olha que bom que a espiritualidade pôde agir e puxar a travinha da consciência. E eu estou me demorando muito nisso, mas é porque, como eu falei para vocês, são no dia a dia, no dia a dia. Não adianta eu falar o que o presidente vai fazer se eu não souber responder ao meu vizinho. É hipocrisia. Eu chegar aqui e falar: faça assim, Sandra, faça assado, Salete. E o cara me fala um troço e eu não sei responder. Então é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Desde Sócrates: conheça a você mesmo, que o próximo, você não tem como arbitrar na conduta dele. Mais ou menos. O próximo slide vai falar sobre isso. E aí, o que é um argueiro? É uma partícula minúscula, um cisco, uma poeira, uma palha suspensa no ar, que pode entrar no seu olho e te incomodar. É frequentemente usado de forma figurada para representar algo insignificante, um defeito pequeno e irrelevante, no contrário de como fala a parábola, de uma trave, que é algo enorme. Eu poderia considerar essa pilastra uma trave, porque faz até o formato, como no gol, de uma trave, ok? Perfeito? Um argueiro às vezes é invisível, quem usa óculos nem vê, chegando para se prevenir. E a parábola fala no item 9: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizes ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso é absurdamente verdadeiro quando a gente tem uma coisa muito aparente em nós e a gente critica algo no outro
que se fosse conosco, seria uma coisa muito maior. Posso ter sido confusa. Por exemplo, essa história do lixo. Eu coloquei o lixo na minha própria porta. Pior seria se eu colocasse na do outro. Ele tentou resolver uma questão, uma coisa grande. Será que lá na casa dele está tudo limpinho? É meio isso. Como é que você quer resolver uma problemática do outro, que você acha pequena, mas que você não sabe o tamanho? Parece pequena para a gente. Parece. Porque talvez até você tenha superado isso. Você saiba como lidar com isso. Mas essa pessoa não sabe. Enquanto eu trabalhava em ambiente de em ambiente hospitalar, a gente falava assim, paciente pitiático. Era o nome que dava, né? Porque a pessoa reclamava de uma coisa que a gente considerava pequena. Mas eu não sei calcular a dor daquela pessoa. Porque é muito subjetivo. Levando para o lado da dor, então, é maior ainda. Porque uma problemática de um saco de lixo, eu estou vendo o lixo, eu estou vendo o tamanho, eu estou vendo o peso, eu sei tudo. Mas a dor eu não sei. Tem uma escalinha com carinhas. Daqui para cá, porque nem número dá para a gente calcular. Você está como? Mercado está adotando isso, farmácia está adotando isso como pesquisa de satisfação para melhorar o atendimento. Imagina se tratando da sua saúde, da sua dor, que nem sempre é física só, está associada a algo emocional também. Então, às vezes, é realmente uma farpa que está doendo pra caramba, porque como é que você colocou aquela farpa ali no dedo? Foi deixando cair um troço em cima de alguém? Eu não sei. Então, como é que eu vou dizer que é bobeira? Que é pouco? Julgar, né? Então, isso é um argueiro. O Cortella, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala que a gente está cada vez mais ensimesmados. É um outro jeito de dizer egoísta. A gente está cada vez mais só na gente. Só nos nossos valores, só nos nossos conceitos, só nas nossas vontades, só no jeito que a gente quer. Ensimesmados. Então, se você não fez daquele jeito, não tá bom. Não tá bom. Não dá tempo nem de eu avaliar o que você fez, observar como tá, ponderar, para eu dizer, poxa, ficou bom, hein, Salete? Ficou bom, gente. Caramba. E se talvez não tivesse, eu tiver uma ideia, será que se a gente não mexesse aqui, não ficaria melhor ainda? Por que o nosso julgamento não pode ser benéfico? Porque quando a gente ouve a palavra julgamento, normalmente a gente leva para o lado ruim da coisa. A gente leva para crítica. Aí tem também crítica construtiva, que é um troço que eu nunca entendi muito bem, né? Não, mas a crítica é construtiva. Vamos deixar de mimimi? Vamos deixar de milindragem? Gente, como é que eu vou dizer se é milindre se eu não sei o que ela sentiu com aquilo? É um pré-julgamento, é um julgamento, é um preconceito. Tem para cá e tem para cá. Porque o outro é um universo. É enorme. A subjetividade do outro é enorme. Essa parábola vem dizer isso. Quanto você consegue ser hipócrita? Porque quando alguém chega para te contar uma coisa, ou quando você visualiza alguma coisa e o pensamento vem, você pode não exteriorizar, mas foi aquilo que a gente comentou. Às vezes é um olhar. Às vezes é um assim, ó. Um olhar de cima e embaixo na pessoa. Às vezes é um virar. Bastou. Julgou. Às vezes não. Você consegue até manter aquela posturinha, mas está ponderando que aquela pessoa não é companhia para o seu filho, que aquela pessoa não vai na sua casa, que aquela pessoa não vai estar na sua companhia. Precisava tanta coisa assim, precisava dessa, a roupa tá tão curta, precisava de tanta tatuagem, precisava trocar a cor do cabelo, precisava. Gente, o problema é dela. Resumindo isso aqui,
A gente tem tanta coisa para resolver na gente, tanta coisa para conhecer na gente. Para que perder esse tempo com isso? E pior, fazer julgamento de valor. Se meter onde não é para se meter. Porque se não é para ajudar, não atrapalha. Muito no português, no terra a terra, né? Porque tá assim, de gente para julgar, para dar opinião, e aí entra a nossa tecnologia, que é um outro universo também, que a gente coloca um copo d'água, as pessoas estão assim, né? Muitas pessoas, fazem tudo no dia, registrando isso. E para cada registro, uma repercussão. E aí a repercussão interfere na autoestima, no dia a dia, no bem-estar, no que está pensando. Gente, não, o presencial já está difícil. Imagina o virtual. Imagina conciliar isso tudo. Quem queria o conselho de Sócrates, ia até ele. A gente quer o conselho de Jesus. A gente não precisaria estar aqui, porque ele não formou templo nenhum. Mas ele nos ofereceu a codificação, que a gente pode levar no nosso carro, na nossa bolsa, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, se a gente quiser a opinião de alguém, segura, está aqui. Está ótimo, está aqui. Aqui é um ambiente seguro? Sim. Mas existem pessoas, seres humanos aqui? Sim, também. Seguro mesmo é isso aqui. Isso aqui, ó. E prece. Porque o mentor, ele vai te intuir em algum momento. Tem que ter ouvido de ouvir, captação, sensibilidade e baixar a bola. Porque enquanto a gente estiver em si mesmado, nada passa. A gente está impermeável. É só a gente, é só a gente, é só o que eu quero, é só a minha vontade. Então, esse puxão de orelha que está no Evangelho é atualíssimo. Se eu não faço no entorno, e isso ficou muito registrado, porque eu estava já estudando para isso aqui e pensando na guerra, lá longe, e o cara vem me chamar de porca na minha porta. Quer dizer, se eu não cuido daqui, se eu não faço uma boa relação, uma boa vizinhança aqui, como eu vou me meter lá? Começa aqui, ó, nesse cadinho, no seu entorno, nas suas ações, né? Que eu considero sorte não ter batido boca com ele ontem. Muita ajuda, muita ajuda. Mas é isso, né? É uma hipocrisia gigante. Um dia antes eu tirar o lixo, no dia seguinte eu botar, meu Deus. Eu tinha meus motivos na minha cabeça. Porque o cara não recolhe aqui, mas aqui ele vai recolher. E recolheu. Mas, o cara também queria que recolhesse dele. Botou na minha porta. Então esse contrassenso que a gente precisa se apoderar. Eu gosto muito da palavra que a Andréia fala. Ela fala se assenhorar. Acho poderoso isso. Então a gente tem que tomar conta disso, se assenhorar disso, nessas pequenas ações, para que a gente possa buscar outras, porque a vida é desafio, é o tempo inteiro. Cada um de nós está aqui refletindo sobre que a gente está passando. Então que a gente possa refletir sobre a melhor maneira de não ser hipócrita nessa situação. Porque se for com um filho adolescente, quer ver o próximo? Não vou pular não. Eu li isso, peraí, gente. Vamos pensar o seguinte. Em algumas posições. A gente ocupa vários cargos na sociedade. Mãe, professora, empregada. Em várias situações. Um policial, um médico. Pense em várias. Em todas essas situações, por que eu citei mãe, professor, policial, médico? Porque são pessoas
que vão ter que tomar decisões e por vezes críticas no sentido de julgar. Juiz. Era o primeiro que tinha que estar aqui. Não tem que julgar? O julgamento na nossa vida de relação, ele é uma constante. É necessário. Por vezes é necessário. Nós não podemos ser omissos, muito menos indiferentes às situações que nos chegam. Se sentar alguém lá com uma cárie, eu não vou bater palma. Eu vou ter que falar alguma coisa crítica para essa pessoa, para que ela não volte a errar. E é essa a complementação desse item. Ele vai falar lá na frente. Então, só para eu terminar esse raciocínio aqui. Muitas vezes, esse julgamento, ele não sendo destrutivo, ele vai ser o oposto disso. Ele vai ser construtivo. Por isso, o remodelamento da nossa personalidade. Para que a gente possa argumentar com o próximo, com um filho, com um neto, com um aluno, com o paciente, com a pessoa que vai ser parada por um policial, com o réu num julgamento, de maneira que ele compreenda a sua falta, que ele entenda que isso tem repercussões, não só para ele, como para os demais, e que ele não volte a repetir aquela falta. Isso é necessário. É o necessário para todos nós. Quem trabalha com evangelização, quem trabalha com assistência social, quem está na rua no dia a dia, nas diversas situações da sociedade, nós precisaremos julgar, mas um julgamento construtivo. Por vezes, a gente não sabe o que fazer. A gente nota que está errada aquela situação, aquele cenário, mas a gente não sabe o que fazer. Como agir. Eleva o pensamento e faz uma prece. Porque pelo menos a gente vai poder tentar acalmar, apaziguar, não se colocar em risco, mas tentar com que aquilo se resolva de uma melhor maneira. Isso tem a ver com a televisão. A gente não pode interferir fisicamente, mas a gente pode interferir com as nossas preces, no nosso culto no lar, na caixinha de radiação, seja como for, mas de uma forma benéfica, construtiva e não destrutiva. Então isso é muito importante. Quando Jesus estava sendo arguído sobre a conduta de uma pessoa, um ser humano como nós, ele fez a seguinte pergunta: onde estão os que te condenavam? Ou seja, julgavam. A resposta foi: não há mais ninguém aqui. E ele disse: se não te condenaram, eu também não te condeno. Gente, o que nós temos de segurança, confiança, perfeição, não condenou, não julgou, orientou. Vá e não tornes a repetir essa falta, para que não te aconteça coisa pior. Uma coisa muito prática também. Não gosto de usar cinto. Não gosto mesmo. Não gosto de usar cinto. Um belo dia, uma freadinha. O carro não bate. Você dá aquele tranco. No outro dia, alguém te encosta na traseira. Você dá outro tranco. Um belo dia, um acidente. Você foi divertido diversas vezes, mas você continuou, persistiu numa situação errada. Já acho que vou me repetir, mas o ofício do patrão lá em casa é parecido com isso. Então ele tem que parar as pessoas e advertir. Uma vez o sujeito argumentou o seguinte: por favor, não me multa, eu tenho família, eu não ganho o suficiente. A resposta é uma coisa que eu trouxe para mim, para a vida. Toda vez que eu puxo o cinto, eu lembro disso. Ele falou o seguinte:
eu estou te fazendo um favor. Não só cumprindo com a lei, como ela está na lei civil, né? Lei dos homens. Eu estou te fazendo um favor. Porque se você não estiver de cinto, lá na frente você pode sofrer um acidente. E aí você vai pagar com a sua encarnação. Ele falou vida, né? Toda vez que eu puxo o cinto, eu penso nisso. Nessa situação, em que ele teve essa sacada, ele ia multar de qualquer maneira. Mas ele foi construtivo. Porque se o cara não se sensibilizou, eu me sensibilizei com a história. Já é uma pessoa. E é só o que basta. Tá ótimo. Né? Então isso é muito interessante. Deus nos dá infinitas oportunidades. A gente escorrega, não são 7 nem 70, não. São muitas vezes na mesma falta. E a gente pede perdão, misericórdia, benevolência, que amenize as nossas provas. A gente pede isso tudo. Mas aí alguém vem e pisa no nosso calo. Item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal em alguém antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Gente, a gente está presenciando também uma situação na sociedade em que jovens se colocaram numa situação de crime. Jovens, muito jovens, se colocaram numa situação de crime. Estamos hoje numa assembleia material estritamente feminina. Me arrepiei de novo. É complicado. É complicado. Eu julguei a mãe, o pai, o policial, todo mundo que está envolvido na situação. Julguei os jovens. E eu tenho 2 em casa, 2 meninos jovens, que eu tentei desde a barriga evangelizar. Tentei porque a gente não sabe, né, se conseguiu educar, mas tento, faço todo o meu possível na minha imperfeição, para que nada de mal, que eles não pratiquem nada de mal, não deslizem nos erros que eu deslizei, como toda mãe, como toda avó, como toda tia, né, que os meninos aqui chamam a gente de tia. Mas foram jovens que cometeram e praticaram essa ação. Ele está mandando aqui a gente se colocar para fora de nós, observar o fato e julgar. Será que a gente tem essa condição? Porque o nome disso é empatia. Se colocar no lugar do outro verdadeiramente. Será que a gente tem essa condição? Ou será que a gente só tem com os nossos queridos? Com os nossos de casa? Todos eles têm advogado de defesa. O que tem para defender? Eu não sou advogada. Eu não sou a mãe deles. Mas alguém acha que tem alguma coisa para defender. Gente, se a gente não está na condição de mandar bons pensamentos num nível... Meu Deus, eles são jovens, não sabiam o que faziam, porque Jesus na cruz crucificado olhou para todo mundo e falou isso para Deus. Eles não sabem o que fazem. O fato é esse, porque foi um crime civil e um crime moral. É o fato, né? A gente sabe que é um crime. Está descrito num código.
Mas eles, gente, com certeza, em algum momento, quando eles se depararem no grau de evolução, em algum momento eles vão olhar para trás e vão falar assim: caraca, que foi isso, gente? Preciso me restabelecer com a lei. Porque nada mais é do que isso, não é punição, não tem aquele Deus do Antigo Testamento, é um restabelecimento. Mas se a gente prevenir, né, é igual remédio, é amargo, mas é melhor do que deixar a coisa rolar. Hoje eles estão tendo a oportunidade de serem julgados pelos homens e terão um julgamento e uma condenação, seja qual for, que a gente consiga não dizer assim, foi pouco, que a gente consiga, porque se a gente se coloca no lugar da mãe da menina, é difícil demais, mas há quem consiga. Mandela conseguiu falar com os seus carcereiros, há quem consiga. Então, se tem pessoas que conviveram conosco na mesma situação de transição, é porque é possível. Se é possível, por que nós não podemos treinar isso? É dureza, é um tema duro, né? Porque quem nos orienta é um espírito puro, né? Um espírito que tinha total condição para arbitrar até alguma coisa, mas não fez não, só orientou. Então que a gente consiga manter essa respiração mais suave perante as dificuldades que o nosso planeta está passando. Está repetitivo, está cansativo, mas é isso mesmo. É um momento de turbulência muito grande. Vamos nos cuidar, vamos manter um padrão de vibração elevado, porque por qualquer coisa a gente já está julgando, já está dizendo, daria sim, eu faria melhor. Eu faria diferente, porque esse estudo se trata do eu. Lá no começo eu fiz a brincadeira que não é para o vizinho, não é para o marido, não é para ninguém, porque de fato, até se a gente chegar em casa e quiser falar assim, olha, semana que vem vai sair um estudo da casa, muito bom para você ver, como quem não quer nada, porque é bom para todo mundo, de fato é bom para todo mundo, a autoanálise. A proposta é uma autoanálise. Todo mundo tem alguma coisa, nem que seja o tal do calar que Chico falava tanto, né? Calar, um calar sem adoecer, porque às vezes a gente cala e o rancor tá aqui, ó. A gastrite tá que tá, a cabeça tá que tá, planejando uma vingança. Não é esse calar, é o calar mesmo de, peraí, deixa eu respirar. 1, 2, 3, 1000, 2500, né? Mas só um instantinho, precisar ir ao banheiro, né? Para a gente ter uma forma de se conectar com a espiritualidade. O nosso mentor, foi exatamente o que a Vanderly falou, a gente não está sozinho, onde tiver mais de um, e a gente já é dois, né? Ó, parece que foi um erro de português, mas não é, nós somos dois, é você e teu mentor. Meu mentor, por favor, estou precisando de ajuda. Me ajuda aqui agora, porque tá brabo. Eu vou fazer uma besteira, vou falar uma besteira, vou pensar uma besteira. Me ajuda aqui. Gente, é instantâneo, porque é verdade. Então a gente vai conseguir. Não tenhamos dúvida. A gente tem. A gente tem muita dúvida se vai conseguir. É para isso que a gente está aqui sentado hoje, né? Nessa 1 horinha. Não julgueis a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houverem julgado. É a tal da régua. Qual foi a régua que você usou? Lembrando que não dá para ser omisso. Por quê? Essa semana mesmo eu fiz um estudo com o pessoal em grupo, e aí tinha uma senhora que ela estava muito boazinha. Eu comecei a julgar ela na minha cabeça. Eu me agoniada, porque ela queria misericórdia, indulgência. A pessoa não sabe o que está fazendo. E eu queria falar, porque eu estava estudando para isso, sobre a omissão. A omissão que é um problema. E aí ela levava para o lado da criança. Foi quando ela me deu a brecha. E educadamente eu falei assim,
senhora acha que se a criança estiver indo na direção de um vidro, eu tenho que deixar ela ir porque ela é ignorante e não sabe o que está fazendo? Ela, não, de jeito nenhum. Falei, às vezes o nosso irmão tem 40, 50, 60 anos e também não sabe o que está fazendo. E eu posso estar com muito menos idade física e sei. Então, é similar. Eu não posso deixar. Eu tenho que orientar. Eu não posso fingir que eu não estou vendo. Eu tenho que orientar. Eu faço a minha parte, oriento. Ele vai ou não absorver aquilo. Se fosse um filho meu, eu ia tentar 70 vezes 7, eu ia tentar infinitamente. Se a gente não tenta, gente, filho não cresce, não é isso? A gente vai tentando, vai falando, cansa, se esgota, chora, volta, no dia seguinte vai de novo. Gente, é o nosso irmão, está no Evangelho, somos irmãos. É muito difícil realmente a gente se meter na casa do outro, na vida do outro. Não estou falando isso, estou falando que é para gente, numa situação X e pontual, eu vou ter que falar. A criança está com mau comportamento na escola, eu tenho que chamar o pai. Ou é só tirar e botar na secretaria e tirar o seu problema da sua frente? Aquela criança vai crescer e aí amanhã vai se tornar uma pessoa, um criminoso, joga limpo, uma pessoa que pode vir a te assaltar, pode vir a fazer alguma coisa com você, e aí? Ela vai alegar que não teve ninguém, que não teve educação, que não foi orientado que aquilo não podia acontecer. E aconteceu um outro caso, como eu falei para vocês, eu vou falar de mim, né? Não dá para falar de vocês. Tinha um jovem que eu tenho certeza que era daqui. E se não era daqui, foi de algum momento da minha caminhada. Esse jovem passou no comércio em que meu pai tem e usando do recurso de pedir segurança, o valor da segurança. E aí no dia eu falei para ele, meu amigo, o negócio é o seguinte, não tem recurso aqui financeiro. Virei o computador para ele e mostrei para ele que a venda do dia não dava sequer o que ele estava me pedindo, com tamanha situação de dificuldade que está o pequeno comércio. Ele olhou para a tela, olhou bem para minha cara e falou assim, eu vou diminuir para metade semana que vem. Hoje você não precisa me dar nada. Eu falei para ele, meu amigo, semana que vem, se meu pai estiver aqui, já é um idoso, eu queria te solicitar que não entrasse. Meu pai vai passar mal. Porque é assustador. Isso que você faz, você foi muito educado comigo. Realmente, não usou de palavrão, nada. Mas é assustador. Então, minha mãe, eu não tenho mais a minha mãe. Meu pai pode passar mal. Se você não me vê aqui dentro, você pode acumular para quando eu tiver? Aí ele arregalou o olho de novo. E saiu. Não falou nada, nem que sim, nem que não. Passou o tempo, ficou um tempinho sem passar lá. Um belo dia, estou dando ré para estacionar nesse comércio. Olhei o retrovisor, olhei outro, olhei tudo. Me passa alguém de moto correndo atrás. Eu esbarrei. Não arranhou sequer o carro, nem a moto, nem o menino, nada. Me saltam meus 2 filhos, que são grandes de tamanho, estatura, e o marido do carro, para resolver o grande problema que eu tinha passado em cima de alguém. Ninguém viu o que tinha acontecido de fato. E eu soltei também esse meio metro de pessoa. Quando eu cheguei atrás do carro, que eu olhei dentro do olho do sujeito, era ele. E os outros 3 já querendo aumentar, dobrar de tamanho. E eu falei para ele assim, você tá bem? Pode deixar que eu vou pagar. Eu vou pagar o carro, eu vou pagar tudo. Falei, você tá bem? Tá machucado? Não tô machucado, mas eu vou pagar tudo, Falei, não tô falando de dinheiro, eu quero saber se você tá bem. Tá bem? Tô bem. Então, você não me deve nada. Tá tudo certo, né? Não devo, tia? Não deve. Esse tia que achei que... Aí eu... Não me deve nada. Contanto que você esteja bem. Você está bem mesmo? Tô. Então tá tudo certo.
obrigada. O que ele fez por mim, de não passar lá, de não fazer meu pai passar mal, foi uma escolha dele. Passar ou não passar é uma escolha dele. Eu pedi para não passar. E ele me atendeu. E aí depois a gente teve essa oportunidade de se reencontrar. Na situação de eu estar agredindo. Totalmente sem querer. Mas, então, ações e reações. Plantio e colheita. A gente não sabe o que está reservado para nós. Imagina se eu tivesse entrado com o pé na porta com ele naquele dia, entrado no embate, o que não ia ser essa esbarrada? Não sei também. Mas se a gente faz certo, a colheita é certa. Então é isso. Tentar levar a nossa vida da melhor maneira possível, tentar fazer o que pedem para a gente fazer, né? Tentar pedir que Deus nos ajude sempre, porque a gente não está livre, né? E que seja feita a vontade de Deus, caso não seja a nossa, que é uma outra questão muito difícil. Por vezes não acontece o que a gente pede. A gente mesmo se colocando no lugar do outro, a gente não tem nenhum controle sobre a reação do outro. E aí a gente tem que pedir mais ajuda ainda. Então, a pergunta que nos impacta é a seguinte: Jesus não condenou, nem a ela, nem aos que condenavam a ela. Jesus não determinou sentença. Jesus não determinou conduta. Ele só pediu para que a gente não faça mais. E sabe qual é a intenção disso? Que a gente evolua. Porque quando a gente supera uma etapa ruim, uma falta que a gente comete, uma fragilidade que a gente tem, a gente melhora. Se passa a ser absurdo, lixo no chão para você, é uma conquista sua. Você já superou aquilo. Então Jesus, ele além de dar o exemplo para a massa, para a gente, por milênios, ele ainda está dizendo, com a sua melhoria, você vai melhorar, com a sua conduta, você vai melhorar. Você não vai estar só posando de bonzinho. Se for de verdade, se você mudar isso mesmo em você, você vai conseguir. E aí começa ano, a gente fica, não, esse ano eu vou fazer dieta, eu vou parar de fofocar, eu vou parar de ser maledicente, eu vou parar de comer chocolate, açúcar, café, qualquer coisa. 15 propostas, 20 propostas, e não faz nenhuma. E já está começando março, hein? 1/4 já foi. Vamos pensar em uma? Que já é alguma coisa. Pega aquela lá, a pior ou a mais fácil, não sei, depende de cada um de nós. Mas pega uma para fazer. Eu peguei uma. Aí quando eu me pego fazendo, porque eu me pego fazendo, aí eu, 70 vezes, quantas já foram? Meu Deus, mas isso é a consciência. Se a gente tem o conhecimento, a gente vai ser cobrado. E não é pela amiga, não é pela outra amiga, é pela consciência primeiro. Você fez e ela te acusa. E aí? Tem que resolver. Então isso é o mais importante, né? É uma brincadeira com coisas do dia a dia, com bobeira, né? Fofoca, maledicência, falar, não falar, pensar, não pensar, porque pode ser só pensar, sentir, não sentir. Sentir é mais difícil, né? Porque às vezes você fala realmente da boca para fora. Você não queria falar. Você não sentiu nada ruim, nada maldoso. Às vezes um olhar é pior. Um olhar de preconceito, seja qual for, é pior, né? Complicado. Então a gente precisa despertar, gente, sacudir, acordar. Já é falado toda semana alguma coisa pra gente aqui. Não é possível que a gente não consiga pegar nessa listinha alguma coisa para a gente ajustar enquanto a gente está a caminho, para não virar um problema milenar, centenário, seja lá
qual for de desprendimento da nossa encarnação para a próxima ou próximas, né? Que a gente tenha isso em mente. E o 13, para finalizar rapidinho. Peraí, deixa eu ler do meu computador, é só porque a letra é grande. Atire-lhe a primeira pedra aquele que tiver isento de pecado, disse Jesus. Ele podia jogar, né? Porque no caso dele foi encarnação, não reencarnação. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós, porque ninguém há que não necessite para si próprio indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar no outro aquilo que nos absolvemos. Antes da gente falar, né, aumentar, piorar a falta de alguém, que a gente consiga, né, ver se essa mesma censura não pode ser feita para a gente. Que a gente dá vários nomes para as nossas faltas. Por exemplo, eu não sou grossa, eu só sou verdadeira. Eu não sou mal educada. Isso não é falta de educação, isso é honestidade. Gente, magoa. Então, que esses ensinamentos, essa indulgência, que não seja permissividade, mas que ela exista, que a gente realmente não sabe a hora que vai chegar a nossa prova. Se a gente estiver passando ou já passou por N situações, não significa que não esteja no planejamento passar por outras. E talvez seja essa outra que a gente está apontando o dedo. Tem aquela máxima, né? Que ficam mais dedos do que um apontado, né? Mas é isso. Será que é outra coisa também que ditado de gente... Adoro ditado. Quem vê YouTube deve ver isso toda hora. Eu falando de ditado. Lá em casa eu vivia de ditado. De cuspir pro alto que cai na cara. Às vezes não é você, mas é teu filho. É teu neto. E eu tinha uma pessoa da minha convivência que ficava assim: se eu tivesse filho meu não espernearia, não pediria nada na rua, não seria mal educado, cheio de verdades. Que ele se achava num grau tal que ele ia conseguir educar o sujeito, né? Só que somos espíritos imortais. E ele não sabia nem um pouquinho da prova dele. E aí o filho faz o quê? Esperneia, bate pé, é mal educado. Gente, são ilustrações do dia a dia, pequenas coisas, mas será que aquela criança tem hoje, né? Porque hoje em dia se fala muito mais de saúde mental do que antigamente. Será que aquela pessoa tem algum tipo de comorbidade? Não sei se vocês, para terminar mesmo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Fantástico dessa semana. Síndrome de Tourette. A pessoa tem tiques e fala coisas, normalmente grosserias, palavrões. Ela não quer fazer e faz. Não é justificativa, tá, gente? Não vai sair por aí xingando todo mundo e botando na conta da síndrome, não. Mas indulgência com a falha alheia, porque nós vamos querer ser medidos por uma régua bem menor, com certeza, do que a que a gente mede. Então é nessa hora que a gente precisa refletir muito sobre as palavras do Evangelho. Então que vocês tenham uma tarde abençoada, voltem para os seus lares, seguros e certos do amparo de Deus na vida de vocês, que era essa a mensagem do Evangelho de hoje. Muito obrigada. Vamos fazer agora, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a 152, Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, primeira carta de Coríntios. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes,
cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus. Graças a Deus. Agora, estamos chegando no momento do passe. Vamos apagar as luzes mais fortes, né? Os médios podem se dirigir aos nossos irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade maior, permanecendo nessa sintonia divina, Senhor. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz e de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. A ciência precisa se ligar ao amor para que juntos edifiquem o que é almejado para a nossa evolução. A ciência ainda se encontra no estágio de formulações criadas pelo homem para o progresso material, mas precisamos de um contrapeso para que tenhamos a bendita a harmonia. Ciência significa conhecimento, significa saber. As três grandes áreas da ciência nós podemos citar como as naturais, as humanas ou sociais e as formais, que são a lógica, a matemática. Mas se não estiverem ligadas ao amor, fugirão aos propósitos de suas verdadeiras utilidades. Quando a ciência se liga ao amor, que é divino, ela corrobora para o bem, porque o amor verdadeiro
é o maior convite de Deus para a nossa evolução. Jesus, em suas passagens na terra, mostrou o exemplo do amor incondicional, aquele que vai além das aparências e das imperfeições, alcançando a presença divina que existe em cada ser. Mas, de fato, o que seria o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é a força que cura, que alivia dores e transforma vidas. Amar exige coragem, ensinamento e renúncia. E finalizando, o amor é uma lei divina que rege o universo, que nos aproxima do Criador. Graças a Deus. Agora vamos passar para a nossa prece final. E assim, Senhor, agradecidos estamos por mais uma tarde de estudo, de conhecimento das Tuas leis e da maneira correta e mais assertiva para cada filho de Deus que habita nesse planeta de provas e expiações, conviver e viver melhor, para que na nossa próxima encarnação nós possamos vir melhores do que aqui chegamos nesta. Mestre amado Jesus, te pedimos assim, Senhor, envolva a nossa casa na tua luz, envolva todos os trabalhadores da nossa casa do caminho, pois sabemos quão difícil é manter uma casa espírita na paz, no equilíbrio e solucionar tantos imprevistos que surgem para desestabilizar os nossos irmãos, responsáveis, em primeiro lugar, por manter o equilíbrio, a paz, a harmonia de uma casa espírita. E assim, Mestre Jesus, agradecidos a Maria de Nazaré, a doutora Erma, doutor Bezerra de Menezes e a todos os bons espíritos trabalhadores do bem que acompanham todos nós, nós pedimos que abrace com o seu amor cada irmão que aqui não pôde estar, onde quer que cada um esteja, Senhor, que o seu amor chegue através de um carinhoso abraço, de um afago, Senhor. Algo tão difícil, devido a tantas informações que ocupam nossas mentes e que nos tira do verdadeiro sentido da vida. E assim, em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos a permissão para dar por encerrado de nossa parte a reunião de estudo da nossa Casa do Caminho da tarde de hoje. Que possa ser, Senhor. Graças a Deus.